Eu estava pensando hoje em falar da China diante dessa guerra midiática, né, que o imperialismo vem se empenhando, né, durante o último mês, porque o preconceito, né, foi espalhado aí, dizendo que chinês come morcego, absurdos desse tipo, né, coisas assim, querendo dizer que o coronavírus foi contraído porque eles são porcos, né? Não tem higiene. E acabamos de ver aí a eficiência, né, do governo chinês imediatamente construiu um hospital em uma semana, já conseguiu isolar o vírus, já tem tratamento salvando as pessoas. E mesmo que o vírus tenha escapado do laboratório, né, lá na China, naquela região de Wuhan, né, onde começou a epidemia, mesmo que isso seja verdade, que eu não acredito, né, eu acho que esse vírus saiu de algum laboratório do Império, ou da Inglaterra, ou lá dos Estados Unidos, né, porque tem um evento que aconteceu ali na região, um pouco antes do primeiro caso aparecer, e tinham militares norte-americanos participando de jogos lá, né, com os chineses. Então, a gente não tem certeza de onde esse vírus saiu. Agora, o que a mídia imperialista tem feito realmente é visível e certo, né? É uma guerra híbrida que já vinha sendo promovida em Hong Kong, né? Com aquelas manifestações todas que lembram muito revoluções coloridas, né? Que é promovida por agências imperialistas, né? Então, essa guerra híbrida que a China vem sofrendo há algum tempo, a gente não pode deixar de considerar na questão do coronavírus, né? E então, eu resolvi falar, já estava para fazer um vídeo a respeito de Mao Zedong, da Revolução Chinesa, e eu fiquei pensando por onde eu começaria. Então, aqui nesse livro, o terceiro livro das obras escolhidas de Mao Zedong, tem um texto que eu gosto muito, que é meu preferido, que me emociona muito, porque diz respeito à minha origem de classe média, né? Então, tem uma coisa pessoal do momento em que eu rompi na juventude com a minha classe social e resolvi lutar pela revolução. Eu tinha só 18 anos de idade, né? E o Mao Zedong me afetou muito nesse período da minha vida. Eu pensei em começar, então, essa aulinha por um texto do Mao Zedong, onde ele convoca os intelectuais de classe média, na época, né, para se engajarem na Revolução Cultural. E ele orienta nesse texto que os intelectuais orgânicos, né, da classe média fossem até os camponeses e as classes mais humildes, recolhessem todos os seus desejos, necessidades, sonhos e trouxessem esse conteúdo e trabalhassem com esse conteúdo em obras artísticas e no currículo escolar. E assim foi feita a Revolução Cultural, né? Por isso a China se transformou em poucos anos, né, nessa potência. Né? Por quê? Houve um longo período de educação
né, dos professores e depois de todas as gerações que vieram, né? Então, a mudança foi possível porque houve um trabalho educacional e cultural intenso. Essa situação atual da China não se deve apenas à questão da centralização do governo através de um partido comunista que administra toda a sociedade. Não é só isso. Existe todo um passado, uma história, que, na verdade, tem ali o marco com a Revolução Cultural, promovida por Mao Zedong, mas contou com a ajuda de uma tradição, né, que aí tem elementos do taoísmo, né, e do próprio Confúcio, né, Mestre Kong, né? E nesse período, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, quando o Confúcio viveu, ele desenvolveu uma ideologia que foi muito aplicada na burocracia da administração pública. E isso é uma tradição na China, né? Então, todos os valores do confucionismo que dizem respeito à integridade, à lealdade, à honestidade, são virtudes, né, que o Estado, que os governos devem praticar, é a correta ação, né? Então, esses valores são valores do taoísmo, que o Confúcio absorveu e trouxe para a política. Então, a política é uma política ética, né? E que formou o Estado chinês, né? Do período dos imperadores, mas que Mao Zedong privilegiou durante a Revolução Cultural, né? Esses valores do taoísmo, do confucionismo, como prática de Estado, isso foi privilegiado pelo Mao Zedong. Se você pegar as bandeiras usadas durante as manifestações culturais naquele período da Revolução, você vai ver os símbolos, né, do taoísmo em praça pública. Então, não só o supremo fundamento do Tao, mas outras bandeiras relacionadas a ideogramas, né, que é a escrita tradicional chinesa, da época do Confúcio. Então, o Mao Zedong teve esse senso, né, de realidade, de ir na tradução chinesa e beber na fonte, para ter o quê? Comunicabilidade, né, para poder interagir com a população. Então, esse é o grande ensinamento que tem aqui num desses textos, que é o meu texto preferido, esse livro, esse terceiro aqui, das obras escolhidas do Mao Zedong, tem o período que vai de 41 mais ou menos a 44, quando os japoneses invadiram a China e junto com a burguesia, aquela burguesia incipiente chinesa, né, tentou dominar o território chinês. E nesse momento há o enfrentamento, né, a guerra de movimento, né, como chamava Mao Zedong. E nesse período foi muito importante um ideograma do Mao, que eu gosto muito, né, que eu sempre falo dele: o inimigo avança, você recua, o inimigo se imobiliza, você o fustiga, o inimigo foge, você o persegue, o inimigo cansa, você dá o salto. Que eu brinco, eu boto de exclamação, salto de qualidade, né? Eu fiz uma brincadeira com o ideograma da guerra de movimento, do Mao Zedong. Então,
Esse período da Revolução é um período de muita luta. E eles venceram porque teve a liderança de um Mao Zedong. Então, a gente não pode esquecer dessa figura histórica decisiva para a formação social que temos hoje na China. Não foi à toa que conseguiram, em uma semana, dar as respostas necessárias ao início da epidemia de coronavírus, né? E o que importa, na verdade, dessa história aí do coronavírus não é a gente confirmar que teve dedo da CIA, entendeu? Do imperialismo na história do coronavírus, ter fugido do laboratório e provocar essa epidemia que agora já está no mundo todo, né? O que importa é a gente prestar atenção no que os Estados Unidos estão fazendo e a mídia dominante, o mainstream, querendo fazer uma guerra híbrida contra a China usando o preconceito contra os chineses, né? Porque é isso que a gente tem que combater e denunciar para a população entender, porque a mídia dominante espalha isso, né? E, na verdade, a coisa é outra. O que a gente tem como lição é justamente a eficiência da administração comunista, que é isso que a gente tem que ressaltar. Eu quero ver os países capitalistas terem respostas imediatas, como a China deu, e ter o sistema de controle social capaz de dar respostas para uma epidemia desse tamanho. O que a Itália está fazendo? Está fazendo o que o chinês fez, está imitando o chinês, tentando dar uma resposta parecida à epidemia. Mas o problema do capitalismo é que os sistemas de saúde, na maioria dos países, é privatizado. E o que tem de público não é eficiente. Então, os próprios Estados Unidos, né, eles vão ter dificuldades se a epidemia crescer por lá, porque é um sistema de saúde privado, né? O pobre lá, e tem muita gente pobre, né, que dorme até na rua, eles não têm acesso à medicina. O tratamento do coronavírus é caríssimo. Se o Estado não bancar, os mais pobres é que vão morrer. Então, nesse momento, o que a gente tem sobre a China é a eficiência da administração comunista. E é essa lição que a gente tem que ressaltar aqui. O Xi Jinping, né, ele costuma dizer que o socialismo com condições chinesas, né? Ele se refere ao socialismo, que muita gente aqui no Ocidente diz que a China é capitalista, que é um sistema de exploração, que parece uma escravidão. Muita mentira se fala sobre a China, né? Agora, quem presta atenção nas coisas que o Xi Jinping fala de vez em quando, sabe que tudo isso que se fala no mainstream é mentira. A mídia imperialista, as lideranças do Ocidente, capitalistas, adoram falar mal da China. Por quê? Porque a China, nesse momento, é o grande país capaz de alavancar o desenvolvimento necessário para a socialização do capital. E a tal da nova rota da seda, né, o cinturão estrada, é um processo gigantesco de desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, de socialização da mais-valia acumulada. O que nós estamos vendo, contemplando na Eurásia, né, é isso, é um processo de socialização do capital acumulado. Isso é a nova rota da seda. Tem um aspecto
do processo de socialização que pouca gente percebe, né? Ele é um processo dialético, né? Ele é um processo histórico. Então, quando a gente insiste no materialismo dialético e no realismo histórico, que é a teoria marxista de análise da realidade e de transformação social e de mudança de regime, né? Quando a gente contempla isso tudo que está acontecendo na China, a gente compreende a estratégia do Xi Jinping, né? O processo de socialização com as condições históricas chinesas e como é que ele expande a nível geoestratégico na correlação de forças com o imperialismo, como ele faz essa execução, né, de um projeto de socialização. Nesse momento em que o imperialismo agoniza e que a gente está vendo se aproximar aí o limite do suportável, né, com relação ao que eu chamo de economia estratosférica, que são esses capitais circulando à velocidade da luz, né, isso tudo vai desabar, como eu falei ontem, né, vai desabar. E o projeto da nova Rota da Seda é o que nós vamos ter, né, que é a multipolaridade, soberania de cada nação, interagindo em igualdade de condições, cooperando, né, um projeto cooperativo, coletivo, para uma nova humanidade. Então, quando eu falo em revolução antropológica, eu estou me referindo a isso. É uma mudança de paradigma na relação entre eu e o outro, eu comigo mesmo, nações entre si, uma nova ONU, reestruturação da ONU, de acordo com o Gaddafi sugeria, principalmente a respeito do Conselho Terrorista. Isso é fundamental, o fim da NATO, da OTAN, né? Acabar com isso. Isso aí vem ainda da época da Guerra Fria, confronto com o Pacto de Varsóvia. Isso aí tem que acabar, o pacto já acabou e a OTAN continua. Então, essa agonia final do imperialismo, ela é o contraponto à nova Rota da Seda, em termos de socialização, que nada mais é do que o sonho de Marx e Engels quando construíram a Internacional Socialista, né? Então, foram derrotados num determinado momento pelo revisionismo da social-democracia alemã com Bernstein, né? Depois, com o Comintern soviético, passou a ser Internacional Comunista, né, que já é a terceira, né, internacional. Teve a quarta Internacional Trotskista, né, e agora a gente precisa da quinta. A quinta Internacional, ela teve um ensaio há alguns anos atrás, mas não deu em nada. Então, a gente pode usar como quinta, porque a quinta praticamente não aconteceu. Então, também podemos chamar de sexta, considerando aquela que fracassou, mal deu o primeiro passo. A gente pode também ter uma sexta internacional, se quiserem. De qualquer maneira, a gente precisa de um movimento internacional que lidere a mudança, porque o processo de transformação já está acontecendo há muito tempo. A socialização da mais-valia já vem sendo feita. É que ela não é muito visível, mas ela está acontecendo. O que nós não podemos permitir mais é socializar os prejuízos, como sempre se faz. O sistema da dívida é uma maneira de socializar os prejuízos.
Quase metade do orçamento público do Brasil, por exemplo, vai para o pagamento dessa dívida corrupta, que nada mais é do que um sistema usurário. Eu chamo de ótica da usura, né? O imperialismo. E é agiotagem, pura e simples. Né? Se você não paga, eu venho com a quarta frota e mando bala. É assim que é. Fica subentendido, entendeu? E o medo disso, é que faz com que a classe média abaixe a cabeça para o império. Né? Só que a classe média ainda não sabe que ela é classe trabalhadora. Ela não se reconhece como classe trabalhadora por causa da ideologia dominante, da massificação produzida pelas redes de informação do império, né? Todas as TVs abertas, rádios, revistas e jornais, né? Essas mídias dominantes. Mesmo entre nós aqui, os alternativos, né? Chamados alternativos de esquerda, tem muita confusão, né? Que eu chamo de caos cognitivo. O que falta para a gente sair desse caos cognitivo é um paradigma. E ele tem um nome, socialismo. É muito simples. A gente tem que focar na luta de classe, saber quem é quem, entendeu? Quem é nosso inimigo de classe? É o capital imperialista, é ele. Então, prestar atenção em Maria Lúcia Fatorelli, hoje mesmo ela já divulgou a pizza desse ano, chama pizza, né? Então, lá, tudo que vai para educação, saúde, quase metade vai para pagar essa bandida dessa dívida agiota, entendeu? A gente tem que dar um basta nisso, porque aí vai sobrar recurso para a gente dar o salto de qualidade. Né? Como eu já falei em 2016, naquele vídeo da Flor de Cerejeira, do Rosa, nós temos tudo para sermos protagonistas nesse processo de socialização internacional e basta só a vontade, nós desejarmos isso e executarmos, né? Nós temos condições de fazermos isso. Só precisa reunir as forças, né, dos trabalhadores e fazer o que tem que ser feito. O primeiro passo é a auditoria da dívida, né? Uma reforma tributária que taxe o capital, né? Socializar tudo. Não é muito difícil de fazer, não. O PT já poderia ter feito isso. Poderia ter feito. Só que não era um partido revolucionário, eu sempre soube disso, não é novidade. Eu, quando passei as listas para conseguir a legenda do PT, em 80, né? Que eu ajudei a passar aquela lista, eu ali sabia que o Lula era um líder sindical e que ele estava criando um partido político justamente para fazer política. Mas fazer política não é necessariamente fazer a revolução. E eu sabia da divergência dele com o PCB, né? Então, eu nunca tive essa expectativa imediata. Agora, o PT tem tudo para ser um partido revolucionário. Tem correntes dentro do PT, como eu, que são marxistas. Né? A gente precisa tomar a liderança desse processo. Até o Lula já se convenceu, entendeu? Ele outro dia saiu com essa maravilhosa. Né? Se eu soubesse o que eu sei hoje, porque ele leu muito lá enquanto estava preso, teve um dia que Ivana Jenkins, da Boitempo, deu um Marx de presente para o Lula. E quando eu vi isso acontecendo, eu falei, ai, tomara que ele leia, afinal, o Marx, entendeu? Agradeci muito a Ivana por ter feito isso. E ele realmente, quando saiu de lá, ele saiu com essa. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não seria um político, eu seria um revolucionário. Então, seu Lula, eu estou esperando essa revolução, entendeu? Agora, eu já dei um pito nele, porque foi homenagear Rosa Luxemburgo, fez um vídeo lindo, falando de Rosa, lá do lado
esgoto onde jogaram ela, entendeu? E depois foi tomar a bênção na social-democracia alemã. Como eu já falei aqui, foram coniventes com a tortura e o assassinato de Rosa Luxemburgo, não é? Eu não relevei até hoje, não adianta. A social-democracia alemã foi o partido criado por Marx e Engels. Então, precisa ser revolucionário. E a história não mostrou isso. Ao contrário. Quem sabe agora, né, a mudança seja completa. Então é isso. O Mao Zedong era um cara muito especial, sabe? E o Xi Jinping também é. São duas grandes lideranças chinesas que a gente tem que escutar. Tem uma lição do Mao Zedong que eu queria deixar agora aqui no final. Que é uma lição de harmonia, que é taoísta. E precisa ser praticada. É a correta ação. Para quem é praticante, sabe que a correta ação é produzida pelo sentimento de equanimidade, de compaixão e de sabedoria. É com tranquilidade que a gente faz essas coisas. A revolução é uma mudança de paradigma, né? Então, que o espírito, né, de Mao Zedong esteja presente nesse momento de transmutação que a gente está vivendo por um novo mundo. Então tá, se eu esqueci alguma coisa, eu volto depois.